A Bíblia fala em Gênesis que Abraão, ele obedeceu os mandamentos, as ordenanças e os estatutos. Fala em Gênesis, a lei nem existia escrita ainda, mas ele já tinha obedecido. Leis, mandamentos e estatutos. E estatutos, isso. Quando a gente lê de uma maneira geral, a gente não sabe muito bem a diferença de o que é lei, o que é mandamento, o que é estatuto. A gente coloca tudo no bolo só. Uhum. E quando fala lá no Novo Testamento que a lei ela foi revogada, que a lei ela não foi serve abolida. É abolida, né? Embora não tenha isso na Bíblia, né? Porque se eu abolir a lei, eu aboli o adultério, aboli a prostituição, aboli a mentira, abolir o matar, porque tá tudo na lei. Então eu não posso colocar tudo no balaio só e tocar fogo. Mas aí o que dizem, mano? Mas dizem que Jesus pagou o preço. Isso é que eu quero chegar, da pergunta lá. Uhum. Porque é o seguinte, Ai, que legal, mano. Em Romanos... Mano, nós vamos aprender demais hoje, gente. Eu tô muito feliz, mano. Não, Romanos 5 fala assim, o fim da lei é Cristo. Certo. Termina aí. Só que tem uma vírgula, Boni. E aonde tá essa vírgula? Vamos lá, é Romanos 5, cara. Romanos capítulo 5. Eu acho que é Romanos 5. Meu Deus. Se você tem uma Bíblia aí, gente, e qualquer coisa a gente pesquisa aqui também na internet, viu, Jobson? Beleza. Que você manja demais aí. Mas às vezes, né, a gente dá uma... Logo muito mesmo, glorificado pelo sangue, seremos... Não, né? Eu tô no 9 parece aqui. que é o 10:4, cara. Conciliados com Deus. É, 10:4. Romanos 10:4. 10:4. Como que tá aí na tua Bíblia? Deixa eu achar aqui primeiro, tá? Calma aí. Romanos 10:4. Pois Isso. Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Isso, na minha tá assim, ó. Porque Cristo é o fim da lei, vírgula. Para a justiça de todo aquele que... Crê. Então, não é o fim da lei para todo mundo. A lei ainda existe. Certo. Que lei que tá falando aqui? Se você ler o contexto, tá falando da lei para condenação. Então, o fim da lei é Cristo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. É como se Cristo se colocasse na tua frente como escudo. Se você tá atrás dele, a lei não consegue te condenar. Tá. Porque ele pagou o preço que você não conseguia pagar. Que era seguir a lei, os mandamentos. Todos nós pecamos em alguma coisa da lei. Então, quem não está em Cristo será condenado. Como será condenado se não existe nada ali provando uma lei para dizer que ele vai ser condenado? Que crime que ele cometeu? Como que eu vou provar o crime dele se eu abolir a lei? Então tem que ter uma lei lá dizendo, não mentir. Não, aí em algum momento ele mentiu na vida dele. Ah, poxa, mas como que eu faço para pagar o preço desse pecado? Né? O que acontecia lá no tempo de Paulo, começou a nascer no meio da igreja os judaizantes. Eles começaram a sacrificar animal. Mesmo cristãos, depois de convertido, começaram a sacrificar animal para que o sangue do animal pudesse justificá-los. E Paulo, as palavras de Paulo lá em Gálatas, falando a respeito disso, é justamente por causa disso. Ele está falando assim, a lei, essa lei aí, da justificação que vocês estão... não vai servir para nada. Essa lei de sacrificar animal não serve para nada, porque Cristo é agora o nosso cordeiro. É o sangue dele que nos justifica e que nos purifica de todo o pecado. Porque na época da lei, o sangue do animal ele expiava o pecado. Agora, na graça, o sangue de Cristo redime o pecado. E existe uma diferença de expiação e remissão. Também existe essa diferença. Eu tenho uma parte de pergunta aqui na cabeça. Expiar o pecado é cobrir. Cobrir o pecado. Cobrir o pecado. Esconder o pecado. Isso. Tá. Só que o pecado não é arrancado. Remissão é arrancar, perdoar. Uau. É o que o sangue de Cristo faz. Caraca, é muito forte isso, então, velho. Essa lei do sangue do animal, isso que Paulo está falando que foi abolido. Mas o princípio é o mesmo, porque em Levítico está dizendo, sem sangue não há remissão. Porque a lei e os mandamentos e estatutos são eternos. Deus falou isso. E não foi qualquer um, não foi o Joaquim que falou, foi Deus. São eternos, é para sempre. O que muda é a forma de praticar, porque o princípio é o mesmo. Paulo vai falar de outra lei também, ele vai falar da lei da circuncisão. Só que o princípio da circuncisão ainda se mantém, porque Paulo mesmo vai ensinar que o batismo foi posto em lugar da circuncisão. Então o princípio é o mesmo, o princípio continua. Jesus, ele fala e ele vai dizer que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei. A lei dizia,
não matarás. Eu, porém, vos digo, se você tiver ódio do teu irmão, você já pecou. A lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para a mulher do teu próximo, no teu coração desejar, tu já adulterou. Então, Jesus não veio diminuir a lei. Jesus veio deixar a lei mais difícil ainda. Nossa, cara. Porque a lei agora não é externa. Agora está no meu coração, porque ele falou, vou plantar a minha lei no seu coração, o meu dabar no teu coração. Agora nós somos monitorados pelo que sentimos e desejamos no nosso coração. Então não tem ser humano no mundo nenhum que não tenha pecado uma vez na lei. E se ele não correr para Cristo, ele vai pagar o preço pela condenação, porque a força do pecado é a lei. Se eu não tenho a lei, eu não tenho pecado mais. Deu para entender, Boni? Deu para entender sim, só que daí entra outras dúvidas. Cara, Não, pode mandar. e é normal. Sim. Porque daí o que acontece? Os 10 mandamentos. Sim, os 10 mandamentos. Nós temos lá o sábado. Certo. Né? Nós temos lá também nos estatutos, se eu não me engano, não comer carne de porco. Certo. Né? E aí o que acontece? A gente ouve muito que todos esses mandamentos lá escritos por Moisés, vamos tirar os 10 mandamentos por enquanto. Sim. Mas os mandamentos escritos por Moisés foi a um povo direcionado, que era o povo judeu. E nós não somos judeus. Por isso que a gente fala que a graça nos alcançou. Sim. Né? E como é que a gente encara dessa forma, então, se as leis não foram abolidas? As leis que Paulo cita vai falar da circuncisão e vai falar da expiação, que agora é a remissão através de Cristo, que a lei não aperfeiçoa, nos leva à perfeição, da estatura do varão perfeito. Quem nos leva à estatura de varão perfeito é Cristo e pronto, acabou. Né? No caso dos 10 mandamentos, Jesus, antigamente na época de Jesus, tinha uma cultura que você descobria quem era o maior mestre, quem conseguisse resumir a lei toda da melhor forma possível. E Jesus fez isso, por isso que ele é o mestre dos mestres. Chegaram para ele e falaram assim, qual é a lei mais importante? Ele não acrescenta nada novo, ele vai citar a lei. Né? Eu vou até pegar os textos aqui. É verdade. Ele vai citar Levítico 19, 18. Amarás o próximo como a ti mesmo. Né? E ele vai citar Deuteronômio 6, 5. Amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todas as suas forças, tudo tal. Então ele não vai citar nada novo. Ele vai resumir a lei. Porque os discípulos estão perguntando qual é a mais importante. Ele está falando que a mais importante são essas duas. Amar o teu próximo e amar a Deus. O que ele está fazendo? Ele está resumindo todas as 613 leis da Torá. Todas. 613? Porque se você fazer tudo querendo amar a Deus e querendo amar o seu próximo, você não peca em nada na lei. Então, quem não come carne de porco por querer agradar a Deus, eu jamais vou condená-lo. Agora, se ele não come carne de porco por causa de uma religiosidade, que ele foi ensinado que tem que ser assim, e ele não está fazendo aquilo por amor a Deus, ele está pecando. E o que adianta não comer a carne de porco? Naquela época, porque eles estavam no deserto. Certo. Não tinha hospital SAMU perto. Você comer carne de porco no calor de 40, 50 graus, o seu organismo ele não está preparado para isso. Né? Você pode morrer ali, dar algum problema, você morrer. Então, Deus criou ali uma lei, né, para cuidar do seu povo, para a saúde do seu povo, que era não comer carne de porco. Né? Não tem a ver com purificação? Porque o animal é um animal sujo e... Não, porque o Pedro, quando ele vai pousar na casa do curtidor, Simão Curtidor, Deus desce com os animais quadrúpede num lençol e fala, Pedro, come, porque toda a criação é minha. Tudo foi eu que criei. Tudo eu abençoei tudo. E eu criei, eu disse que tudo era muito bom. Né? E Pedro não comeu, por causa que a raiz judaizante ainda estava no coração dele. Porque Deus queria que ele pregasse para os gentios. E que Deus queria fazer esse teste com ele. E ele não comeu. Quando ele foi para a igreja lá na Antioquia, e os gregos comiam, não sei se você já viu o filme de grego comendo. Não. Eles pegam com a mão aqui as coxas aqui, ó, de frango, e eles comem, devora. E é uma cultura deles. Se você chegar lá e ficar comendo de garfo e faca, eles vão te ignorar. Até hoje é assim. Então, quando Pedro chegou lá e viu aquele alvoroço dos gregos comendo, ele pegou a mesa dele, afastou de lado assim e foi comer isolado. Entendi.
porque ele tinha isso enraizado nele. Que foi uma doutrina, na realidade, né? Exatamente. Uma doutrina. O que Jesus fez? Ele resumiu os 10 mandamentos, Boni. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos, eu tenho aqui adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, santificar os sábados, né? Honrar pai e mãe. Interessante que o sábado, Boni, lá em Gênesis, fala assim que no 7º dia Deus descansou da obra que havia feito. Certo. Não fala descansou ele do ser físico dele, fala descansou da obra. E Jesus falou assim, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Então, e ele não se cansa e não se fadiga, por que haveria de descansar? Então tá escrito, descansou da obra que havia feito. Ele descansou da obra e voltou a fazer o serviço dele de Deus. Entendeu? Agora, por que Deus instituiu o sábado? Descanso da terra e o nosso descanso. Porque sábado quer dizer descanso. Uhum. Se você pegar o calendário lá de Gênesis, não vai bater com o nosso calendário cristão romano de hoje. Então, o nosso sábado pode cair, sei lá, diferente do sábado lá de Gênesis. Uhum. Né? A gente não sabe, mas a gente tem um dia na nossa cultura aqui no Brasil que a gente descansa, que no nosso caso é o domingo. Uhum. É o nosso descanso. O que é que eu faço no meu domingo? De manhã eu tô na escola bíblica lá. À tarde eu posso fazer uma oração com a minha família. Eu posso meditar em Deus, desde que você tire um dia para meditar no Senhor. Esse é o princípio do sábado. Uhum. Então o sábado, na verdade, ele é independente de qualquer dia que você quiser tirar. É um descanso seu que você tem que tirar para você estar só com a sua família e com Deus. Uhum. Entendeu? Por que os discípulos não guardavam o sábado? Jesus dizia, eu tô aqui com eles. Eles não precisam guardar, porque eu já tô aqui. Uhum. Né? Se Jesus estivesse aqui comigo, eu não tinha que guardar um dia de domingo para meditar, para fazer um jejum, para ouvir um hino, para me ligar com Deus, porque ele já estaria ali, eu ia virar aqui e falar, Jesus, isso. Uhum. Eu estaria com ele todo dia. Mas só deixando claro que não mudou nada. Não é que mudou o descanso do sábado para o domingo, é que é uma cultura, depois mesmo depois de Cristo, né? Uma cultura romana que se criou e se instalou e está até os dias de hoje, né? Até porque guardar o sábado em Israel é fácil, porque lá em Israel, no sábado, fecha tudo, nada funciona. Então o sábado para eles é o sábado dia. Pronto. Aqui no Brasil não funcionaria. E nenhum outro lugar também, né, Maria? As leis salva? As leis? Não, as leis não salvam, quem salva é o sangue de Cristo. Mas só para resumir aquela questão do que eu falei que Cristo resumiu a lei, porque tá lá, não matar, não fornicar, não furtar, não levantar falso testemunho, né, não desejar a mulher do teu próximo, não cobiçar. Isso cabe nas 613 leis, mas eu quero só exemplificar nas 10 leis ali das tábuas. Por exemplo, honrar pai e mãe. É um mandamento para o seu próximo ou um mandamento para Deus? Pai e mãe é o meu próximo. Meu pai e minha mãe. Então esse mandamento ele é horizontal, amar pai e mãe. Não matar, eu estou fazendo para Deus ou para o meu próximo? Pro meu próximo, porque se eu amo ele, eu não vou matar ele. Né? Não roubar, pro próximo. Não levantar falso testemunho, pro próximo, porque eu estou levantando falso testemunho pro próximo. Não desejar a mulher do teu próximo, a palavra já diz o próximo. Não cobiçar coisas alheias do meu próximo. Agora os restos do mandamento. Amar a Deus de todo o seu coração. É vertical, é para cima. Não usar o nome do Deus em vão. Para cima. Santificar os sábados, ou seja, um descanso ao Senhor. Né? Para cima. E o não adulterarás, eu coloquei aqui como vertical, mas também poderia caber no meu próximo aqui tranquilamente. Então o que Jesus fez foi isso. Resumiu a lei em 2 maiores mandamentos. Então a lei é isso. Tudo que você fizer... mano, isso, cara. Tudo que você fizer nessa vida, nessa terra, querendo amar a Deus e amando o seu próximo, você está cumprindo todas as 613 leis da Torá. Caraca. Isso para tudo na vida. Na empresa, na escola, na família, no ministério. Top. Coloca um hashtag Caracas aí, ó. Hashtag Caracas. Mano, que top, que clareza. Né? Isso. Então não tem que ficar criando... Agora, interessante é isso. É uma coisa. A lei não salva.
Legal. Né? Mas a lei condena. Porque sem as leis a gente não tem noção do que seria certo e errado. Isso. E você